A minha competitividade está nisso, é comigo mesmo. Talvez tenha um excesso de cobrança comigo grande, mas não é aquele competitivo tradicional que fica irritadíssimo se perdeu, ou que celebra desesperadamente. Não, isso é comigo. Se eu não melhorei, se eu não fui melhor, é aqui que é a minha cobrança de competitividade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Histórias da TI. Através de conversas informais com executivos e empresários do nosso setor, fazemos uma viagem pelo tempo para que você fique sabendo mais sobre as tecnologias da informação, contadas essas histórias por quem realmente faz acontecer a TI no Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Fórum, e hoje tenho o prazer de conversar aqui com o meu amigo Diego Tomasetto Puerta. Seja bem-vindo aos estúdios do Distrito Itaqui, Diego. Obrigado, Miguel. É um prazer, enorme estar aqui. Parabéns, está lindo a nova casa. Muito bom. Muitíssimo obrigado. E para começar, para vocês, Diego é uma figura muito conhecida, mas para vocês saberem um pouquinho mais do Diego Puerta, ele é 52 anos de idade, mas depois de uma certa fase a gente vira, ele é o marido da Mirella, ele é o pai da Nina e pai do Martins. Vocês que têm filhos sabem como isso funciona, né? Nasceu no Alegrete e torce para o Internacional. É importante falar, né? Porque toda vez que você entrevistar um gaúcho, vocês que estão aí ou forem falar com um gaúcho, é importante saber a religião desse gaúcho. Se ele é colorado ou tricolor. É assim que funciona lá, Diego? É mais ou menos assim mesmo, Miguel. Vamos lá, acho que torcedor do Inter mesmo, desde pequeno, exemplo vindo do meu pai, então continuo acompanhando, e alguns me perguntam, que time você torce aqui em São Paulo? Não, só se torce para um time. É verdade. Então, e mesmo você conheceu, né, Mirella, toda a história que ela tem com o futebol, com fanatismo familiar pelo Corinthians. Verdade. Eu sigo. A briga tem sido manter o Martim e a Catarina nesse lado da casa, né? Mas é injusta a briga, né? Chegar lá, meu sogro aparece com a camisa assinada pelo Ronaldo para os dois. Isso é jogo sujo. É jogo sujo. Leva no camarote, conhece os jogadores. Não, tipo, mais sujo ainda. Aniversário, o Memphis Depay tá no aniversário com ela. Pior isso. ainda. Não, Mas a gente tem que fazer em silêncio isso. A gente vai falar, obviamente, de muitas coisas aqui. Você sabe, Histórias da TI pega principalmente as histórias pessoais. Aqui é muito mais o CPF do que o CNPJ, né? Então, Diego Tomasetto Puerta nasceu no Alegrete, filho de italiano e espanhol. Me conta como é que foi crescer no Rio Grande do Sul há 50 anos atrás. Vamos lá. Eu nasci em Alegrete. Meu pai era médico do Exército, então numa das passagens dele, ele e a minha mãe ficaram em Alegrete. Eu acabei nascendo lá. Eles gostaram muito da cidade, foram muito bem recebidos, ficaram morando lá por bastante tempo, então eu fiquei em Alegrete até os 14... No Alegrete, na verdade, né? No Alegrete, esse é um lado. Como o gaúcho fala, é no Alegrete. Fiquei no Alegrete até os 14 anos, e depois eu fui para Porto Alegre. Eu queria estudar, queria me preparar para seguir até os passos do meu pai, fazer medicina, Universidade Federal, e para fazer isso, ou seja, precisava ter uma escola mais estruturada, me preparando para o vestibular. O ensino médio de hoje. Naquela época, ensino médio, exato, o colegial, ou seja, então o segundo grau que eu fiz, exato. Então eu fui com 14 anos para Porto Alegre, morando com a minha avó em Porto Alegre. Meus pais ficaram por mais bastante tempo em Alegrete ainda, depois eles voltaram, enfim, formaram em Porto Alegre. E entrou na URGS? Entrei na URGS, não em medicina. Mas não era para fazer medicina? Era. Mas... Como assim? Você fez o quê, então? Algo parecido? Não, você não. É administrador? Não, mas é aquela reflexão às vésperas de... É mesmo? E o que eu queria? E assim, acho que tinha uma influência, eu brinco...
Eu falo, nosso time de comunicação está acostumado, toda vez que eu vou falar com alguém da revista Exame, eu digo que eles têm um papel fundamental na minha jornada. Olha só. Que meu pai assinava o Exame e eu gostava de olhar a revista. E eu vendo aqueles, o mercado ainda muito incipiente no Brasil, aquela época da parte de negócios, mas a revista já era ativa e presente, eu vi... Gestão lá atrás, não era. É isso que eu quero fazer. Eu queria tocar uma grande empresa, eu queria fazer alguma coisa diferente da medicina. E eu mudei às vésperas do vestibular. Teu pai não gostou dessa sua O escolha? meu pai foi quem mais gostou. É, não. O resto da minha família que não. Eu vim de uma família, a gente falou um pouquinho sobre isso, uma família basicamente italiana, todos empreendedores ou médicos. Ter alguém se arriscando num ramo diferente, a administração não foi muito bem recebido, muito se falava de é medo de não passar, de aquelas coisas do gênero, que até isso fez eu estudar ainda mais para o vestibular, me preparar e garantir que eu passasse em qualquer curso. Então eu fiz isso, tive uma excelente passagem no vestibular, foi muito bem mesmo. Então, passava em qualquer curso, na primeira turma, entre os primeiros. Então, mas eu queria... Você era o CDF de antigamente? Não. Ou você era o atleta Também não. popular? Também não. Também não. Eu fazia um pouco de tudo. Então, assim, era dos esportes, mas não era o melhor. Nunca fui o melhor aluno, nem o mais popular. E eu pergunto essas coisas porque as plataformas de T-Fórum são acessadas hoje por mais de 2 milhões de usuários únicos, entendeu? E a maioria são jovens. E essa decisão é assim, aquele cara que sempre quis ser alguma coisa desde a infância. Minha filha, com 12 anos, assistia a cirurgia de médicos e queria ser dermatologista desde 13 anos de idade. É raro isso, né? E tem aquelas, a segunda já não tem nada definido. E muitos que eu entrevisto falam, não, o cara chegou lá, esses caras que estão no topo da carreira foram todos o primeiro aluno da classe, o CDF, ou eram aqueles caras popular. Tem espaço, então, para quem não é nem o mais popular de todos e nem mais o mais nerd, né, como se diz hoje? Então vamos buscar, se a gente fosse buscar algum traço que me ajudou ao longo da minha jornada posterior no Diego, que estava se preparando para o vestibular, eu diria que o foco seria o traço mais importante. O fundamental é ser focado naquilo que você quer. Focado, ou seja, assim, eu não era o melhor aluno, mas eu decidi que eu queria ir bem, eu ia passar e eu me preparei para. Então, Nacional. Tipo, coisas que hoje, assim, fazendo a reflexão, como eu me preparei desde os cronogramas de história, os mapas, como eu me preparei para as disciplinas que não era assim, eu realmente me dediquei, fui atrás, buscando formas de como ir bem, repetir as provas dos anos anteriores, eu realmente me preparei para o vestibular e fui muito, muito bem, ou seja, eu fui um dos primeiros no vestibular, não necessariamente nos cursos, porque eu me preparei bastante, muito foco. Então, se fosse ver algum dos traços do Diego preparando o foco e fazer uma preparação talvez se encontre essa similaridade. Ou similaridade não, eu digo que você se encontra um pouco dos traços que ajudaram a desenvolver o Diego profissional. E tecnologia, que você está já nesse tempo todo na Dell, não era o grande desejo de todo mundo lá no passado, né? Você... Era mercado financeiro. Mercado financeiro, sim. Eu lembro quando eu me formei também em engenharia, os bancos iam buscar dentro da USP os alunos lá. Carreira, eu tenho um monte de amigos que foram parar no Itaú, Banco do Brasil, etc. E você também teve... Como Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, não era um grande centro financeiro, os bancos tinham apenas agências. E não necessariamente ser um gerente de agência era a minha pretensão. Então eu fui trabalhar numa gestora. Num pequeno family office, na verdade. Não ainda dos family office sofisticados que a gente vê hoje, mas tinha um grupo de gestores que eu conhecia que administravam o patrimônio, principalmente investimento em bolsa e renda fixa, de algumas famílias muito líquidas de estados que tinham vendido o negócio. Eu comecei lá, essa foi o começo, meu primeiro trabalho fora da empresa da família da minha mãe foi com eles. E não foi picado pelo bichinho do financeiro? Totalmente, não. Foi. Era o que eu queria, era meu plano de carreira, tanto que o próximo passo da minha jornada, que era estudar fora,
eu tinha planos muito claros. Eu vou estudar fora, eu vou me preparar, eu vou, quem sabe, pegar uma posição num grande banco, numa corretora. São Paulo pode ser um destino exato. Fora do Brasil, fora... Não, São Paulo. Essa era a ideia que eu tinha desde o começo. Como bom gaúcho, difícil sair do estado na época, mas eu pensava nisso. E aí eu fui estudar entre as faculdades que atendiam, ou seja, o que eu tinha disponibilidade de tempo, mesmo a questão financeira, isso é muito caro estudar fora, né? Acabei encontrando um programa de educação executiva muito interessante na UC Berkeley, na Haas School, que é onde é? No coração do Silicon Valley. Sem dúvida Estamos nenhuma. falando de 96, 97, já tinha... Atravessa a Bay Bridge e está lá dentro de Berkeley. Passa Oakland, dobra a direita. É. Então, ou seja, você tem o começo do Silicon Valley. Quanto tempo você ficou lá, Diego? Eu fiquei ao todo um ano. Um ano? Exato. Entre idas e vindas, 9 meses corridos, o programa eram 6 meses, fiquei mais um pouco vendo, buscando... Quanto isso mudou no seu modo de pensar, na sua carreira ou na forma de ver o mundo, até porque... Você vê, assim, final de semana tinha alguns amigos, enfim, mas eu pegava um carro alugado e ia sair, visitava o Silicon Valley, olhava aquelas empresas, cara, chamava muito atenção, era um negócio muito diferente. Isso foi em 96. Década de 90. Então 96. A internet, o www estava começando. Não estava, a guerra do não existia. Netscape contra o Internet Explorer, a briga da... Então já era Microsoft, Oracle, com os prédios gigantescos. Mas você não... Naquela época você ainda estava no mercado financeiro. Não, eu estava trabalhando, eu tinha que voltar e tinha um compromisso com a gestora que eu estava. Eles me ajudaram. Me ajudaram a fazer o programa, entendi. Então eu tinha um compromisso, mas comecei a olhar aquilo e ver o movimento, o impacto que aquilo causava, eu voltei. Mas lá em São Francisco, você viu tudo menos a Dell, que está em Round Rock, Texas, Austin, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Você já viu alguma coisa? Não. O porquê da Dell é onde eu estou querendo chegar, entendeu? A Dell já era uma empresa muito destacada, né? A Dell foi fundada em 1984. Em poucos anos, o Michael Dell explodiu. Ou seja, então, 20 e poucos anos, capital aberto, uma Fortune 500, ou seja, ele realmente, pelo modelo de negócio, ele conseguiu se alavancar muito, crescer de uma forma impressionante. Isso chamou muita atenção do mercado. E eu morava nessa época num condomínio que dividia apartamentos. Eu tinha um americano que fazia engenharia, que morava comigo. Eu usava o computador dele. Lá em Oakland? Em Berkeley. Em Berkeley? Lá em Berkeley mesmo. Eu morava dentro do campus? Praticamente. Nessa época não, na verdade minto. Nessa época eu morando em São Francisco. Assim, Atravessava a ponte. Berkeley era parado demais lá. São Francisco era mais legal um pouco. Para jovens. Tipo, academia, curtir os negócios. Era fantástica a cidade, né? Então eu tô morando lá. E ele tinha um computador da Dell, recebia os catálogos, mala direta, e me falava bastante bem da companhia. E eu usava o computador dele, eu não tinha o computador na época. Então, e a gente fez, inclusive, um projeto de marketing da nossa turma sobre o case de venda direta da Dell. Então, essa é a minha primeira vez que eu fui ouvir falar da Dell, foi em 96. Venda direta da Dell. Exato. O catálogo... Quer abrir um parênteses já nisso? Podemos, Diego? Podemos, claro. Porque... a nossa história, Intermídia, né? Eu, Adelson, meu sócio, parceiro de vida, começamos trazendo a revista Byte para o Brasil em 91. Sei bem. Não vim aqui para falar de mim, obviamente, para falar de você, mas logo em seguida a gente trouxe uma revista chamada CRN, Computer Reseller News, para trabalhar o canal de distribuição. E o canal de distribuição típico, two-tier, do fabricante para o distribuidor, para o revendedor, para chegar no usuário final, que a gente chamava, né? A Dell revolucionou esse tipo de coisa. Da onde saiu isso? Essa é uma ideia brilhante que o Michael Dell teve, ou seja... Ninguém fazia isso nos Estados Unidos. Não, ninguém fazia. E o que aconteceu? Ou seja, o computador,
quando a gente falou na época que ele foi, estamos falando de 84. Isso. Quando ele fundou a companhia. Então, ou seja, 82, 83. Comecei em 81 o PC nos Estados Unidos. Exato. No Brasil só em 83. Então, ou seja, era um equipamento muito caro, pouco acessível. E que pelo valor, ou seja, tentando lembrar de valores, ou seja, se não me engano, $5, $8 mil na época, um PC. Então, estamos falando naquela época, se corrige, hoje o valor aqui, então era um valor impressionante. E o Michael, pela curiosidade que ele tinha, até depois, é um capítulo à parte, as ações empreendedoras dele antes disso. Tá? Ele já teve outras coisas. Fantástico, desde entrega de jornal, como é que ele achou mala. O conceito de venda direta dele surgiu da... Ele não era um bilionário texano, que o pai era... tinha aquele rancho. Alguma. Ele é um cara que lá de fundiário, ele falou, filho, vai ficar... Muito pelo contrário, é de uma família de classe média, trabalhadores, ele foi atrás para ganhar o dinheirinho dele vendendo assinatura, mas cansou de como é que eu vou ser efetivo vendendo assinatura? Quem é que é de jornal? Quem assina jornal é quem casa ou quem se muda de casa. Ele foi aonde? No cartório, ver quem estava casando, quais eram os endereços, quem comprou casa nova. Então, ele foi na fonte buscar as bases, foi buscar hot leads. Teve uma taxa de sucesso muito grande, foi bem, começou a contratar amigos para fazer isso, dando um pedaço, cresceu, começou a ganhar dinheiro e fez os outros negócios. Não teve VCs, back him up, nada disso. E ele botou, ou seja, o primeiro investimento dele na Dell, quando ele decidiu, a gente já vai falar o porquê dessa jornada, foi das economias que ele teve, né? Então, olha, pessoais, exato. E quando ele estava na universidade, ele estava cursando medicina. Mais um, Ele foi bem sucedido, né? Mas tudo bem. Quando ele cursando medicina, ele tem uma curiosidade muito grande. Ele foi atrás dos laboratórios da universidade, viu os computadores, ficou fascinado com aquilo, queria ter, foi ver o valor, achou um absurdo de caro, não tinha como, e foi entender como era feito. Lia, assinava aquelas revistas de eletroeletrônica que faziam, tinha os cursos na Radio Shack de montagem de equipamentos, e ele começou a fazer isso e entender. E aí ele viu que no computador, no final do dia, o IBM PC era uma máquina montada com equipamentos de mercado. Verdade. Ou seja, isso aqui eu consigo fazer também. Olha, eu compro, monto, testo, funciona, e começou a ver o custo. Ele montou o dele, assim, e começou a usar. E na faculdade já começou os boatos, o cara montou o computador, tem um computador no quarto, foi lá, eu montei, custou tanto, não tanto. Faz para mim? Faço. E aí começou o negócio a tomar dimensão. O meu pai um advogado pediu 4, e aí o negócio começou a tomar tração. E ele foi fazendo isso escondido dos pais. Que coisa. Escondido dos pais, começou a montar e aí quando ele viu, estava com um volume gigante de pedidos, o dormitório dele estava totalmente tomado de equipamentos, ele não estava conseguindo cursar, os pais deles ficaram sabendo e chamaram, o que está acontecendo? Não está cursando a faculdade. Tem gente que só fica fazendo esporte e não estuda, tem gente que só fica na balada e não estuda. E ele está montando computador e não tinha tempo para estudar. E aí chamaram ele disse, de fato estou fazendo isso, pediu 6 meses para os pais para testar e se tinha um compromisso, se não der certo ele voltaria para o curso. E ele voltou para lá e disse assim, agora nós vamos fazer esse negócio decolar, né? E aí voltou e começou a receber ordens e pedidos e gente, porque ele viu oportunidades assim, cara, que tem os equipamentos, os componentes são componentes de mercado. Porque como funcionava a indústria? Ou seja, eles vendiam o computador, que ia para o distribuidor, ia para a revenda vendia, chegava lá e com aqueles valores. Ele estava montando e vendendo direto. Então ele tinha um custo menor e sem o custo de intermediação. Então ele conseguia margens muito altas. Não tinha que dividir. E ele também conseguia montar, porque entre sair da fábrica e chegar na loja, tem um timing muito grande, 3, 4 meses, e naquela época a tecnologia se mudava muito, muito, muito rápido. Os processadores, a memória... Chegava obsoleto. Então ele montava
com o processador disponível do dia, num preço mais barato, entregando a comissão. Isso surgiu uma oportunidade. Ele começou realmente a compilar e ter um volume de pedidos muito, muito grande. E foi bem sucedido. E aí, quando ele foi falar, depois do compromisso com os pais, ele levou o primeiro... Ele posta bastante nas mídias sociais, vale a pena você ver o primeiro income statement dele com os pais, mostrando, olha, ele vendeu $200 mil em PCs num trimestre, com 18 anos, em 94. O pai dele disse, toca isso aí mais um pouco, vamos ver o que dá. Olha aí, a gente veio aqui para contar a história do gaúcho, do alegrete Diego Tomasito Puerta, e acabamos falando, vocês todos estão sendo, eu inclusive, contemplados com a história de Michael Dell. Se trazer Diego Puerto aqui para o Histórias da TI, já tem uma agenda complicada e tal, mas mais uma vez muito obrigado por estar aqui. Trazer Michael Dell para cá vai ser um pouquinho mais difícil. De qualquer forma, a gente está focada no Brasil. E como é que foi a Dell no Brasil? Você voltou da Califórnia, voltando na sua história. Veio para Porto Alegre de novo, no mercado financeiro, nessa gestora, e... Não cabia mais. Ou seja... Isso até fica uma mensagem interessante aqui para o público jovem que está aqui querendo buscar alternativas. Acho que toda vez que você tem a oportunidade de oxigenar, ver perspectivas diferentes, é muito interessante. E isso foi o que aconteceu numa dose brutal. Naquela época não tinha internet, estudar fora era menos comum, se viajava menos também na época, bem menos. Então, assim, para mim foi uma mudança de vida, de perspectiva, de horizontes, ver colegas do mundo inteiro com ambições similares, com perspectivas e experiências diferentes, eu voltar para a mesma cadeira, mesmo lugar, mesma posição, mesmo tudo, fazendo a mesma coisa. Eu disse, eu tentei, eu juro que eu tentei, fiquei alguns meses, mas... Você não era solteiro, não, tranquilo, não tinha compromisso nenhum. Nada, nem... Então, eu poderia ter, né? Eu disse, não dá. Eu pedi... Eles foram muito razoáveis comigo, entenderam o meu ponto. Tive um pênaltizinho ou outro ali no processo, mas eles entenderam, eu saí sem nada. E atravessou a ponte, foi para Eldorado do Sul, bateu na porta, falou, quero trabalhar aqui? Não, né? Como é que foi essa? Conta pra gente. A história é bem diferente, na verdade. Eu realmente saí sem fazer... Sem saber. Você já não estava... Não, nada? Não tinha nada. Saí. Tipo, quero ter tempo para pensar o que eu vou fazer, buscar, reatualiza currículo, manda, sair, tem artigo de jornal local falando da experiência de como estudar fora transformou minha vida, pessoas até me ligaram para interessado. Então, porque esse ano que você estava em Berkeley foi 1996, 97. 96, então, o Brasil estava uma transformação grande, né? Então, assim... telecomunicações, sendo privatizações, tudo, verdade, internet. Então, assim, eu tentei várias coisas, tive várias oportunidades, tentei muita coisa na indústria financeira também, porque eu achava que podia ser, mas nada engatou. Não foi trabalhar no Banrisul, cara? Não vamos falar do meu banco aqui, meu cliente adorado, cara, o Banrisul tem uma relação histórica com eles lá, com a Dell, mas não fui. Não. E aí eu fui num dilema do que fazer, né? Então, e numa dessas, acho que foi a minha irmã estava assistindo um programa, viu de uma iniciativa do governo de estado, junto com a iniciativa privada, para atrair investimentos para os estados. Uma empresa privada, sustentada pelos principais empresários, ajudando o governo na interface com investidores. Ela achou interessante, tinha um anúncio falando que precisava de gente dinâmica, com perspectiva arejada, que fosse fluente em inglês. Eu fui lá, fui atrás, achei, de manhã achei, mandei uma mensagem, me retornaram à tarde, fui à tarde conhecer, voltei contratado pela agência. Não tinha noção do que era, eles me explicaram, dizendo o que era, assim, putz, é uma oportunidade única, tá aqui, fazer interface, vender empresas gaúchas no exterior, tentar atrair investimentos,
Então, assim, essa era a narrativa. Era do governo do estado? Não era, era uma iniciativa privada dos empresários do Rio Grande do Sul. Então, os principais, RBS, Gerdau, toda aquela turma lá, Tramontina, todo mundo financiava essa iniciativa que chamava Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, mas tinha nome de estatal, depois a gente mudou para Polo RS, para ter uma cara mais privada, que condizisse com o que a gente estava fazendo. E a gente ia atrás de empresas, ajudava empresas do Rio Grande do Sul a vender, assim, a ideia era boa, mas na hora de colocar em prática, assim, o que nós vamos fazer, qual é a prioridade, foco, a gente foi aprendendo on the fly. Era um cara muito empreendedor que estava tocando, e eu estava junto. Tinha um gaúcho que morava em Nova York, no Banco Fator, que era meio que um correspondente nosso no Banco Fator, Marcelo Cabral, cara brilhante, eu tenho contato com ele até hoje. E ele falando, cara, tem muita empresa agora com esse boom das telecomunicações, muita empresa de telecomunicações, de tecnologia que vai querer investir no Brasil. Eles fizeram uma lista com 150 empresas que poderiam ser bons nomes, passaram para a gente não conhecia, a turma não conhecia 2/3. Eu conheci um pouco mais da metade por ter vindo de lá, mas muitas eu não conhecia. E a gente começou, bom, o que nós vamos fazer? E assim, a Dell estava lá, e todo mundo, Dell era Bell, que era, tinha Bell Labs, exato. Claro, muita gente achando que era a Bell. E tipo, se montou uma agenda, ligou para quase todas, teve retorno de 30, 40, montou agenda para visitar 20 e conheceu 10, 12. E a Dell era uma delas. Então, que tinha interesse, falou que havia interesse de investir no Brasil. A gente botou o Rio Grande do Sul no radar, eles não estavam no roteiro original deles. A gente voltou para o Brasil com uma série de perspectivas, muito foco em telecom na época. Era por causa das privatizações. Estava acontecendo no Brasil naquela... E a Dell mandou uma mensagem para o presidente da companhia dizendo, olha, a gente vai para o Brasil, tal data, a gente vai antecipar. Eles já tinham a data agendada, eles só conversaram entre eles e resolveram vir um pouco antes, incluir o Rio Grande do Sul na jogada. E acho que talvez tenha sido o grande lance de sorte nosso, foi ele ser visitado primeiro. Então a gente causou uma... Eles passaram pelo Rio Grande primeiro. Então... E depois foram visitar outros 3 estados, que não se materializou. E a gente fez uma... Sim, pela capacidade de interlocução, eles rapidamente alocaram governador, secretário de Estado, os principais líderes empresariais, ou seja, o time da Dell chegou... Assim, a operação daquelas que a gente via em filme. No aeroporto, Varig já separou as malas dele. Empresa gaúcha, começa por aí. Separaram as malas deles, tinha 2 helicópteros esperando, voaram até Gramado, Canela, na casa do governador. Isso há 97. Os secretários de Estado 30 recebendo, anos, exato. Isso não era comum naquela época. Não, recebendo todo mundo, falando das iniciativas, dos incentivos, do ambiente de negócios. O próprio Michael Dell veio, não, não né? Mandou alguém. Era o pessoal que estava fazendo a expansão. Não. O Michael Dell veio ao Brasil, sim, depois, tá? Mas algumas vezes, mas não dessa vez. E aí a gente causou uma primeira impressão muito boa. E eles foram para o resto da jornada, não foram bem atendidos. E quando voltaram, depois, menos de uma semana depois, disseram, a gente quer evoluir a conversa com vocês. E eu fui designado como gerente de projeto do Projeto Dell. Entendi. E eu passei dentro da própria Polo. Eu passei 10 meses dentro nesse processo de negociação. Então eu posso dizer que você é o culpado da Dell vir para o Brasil? Não. Eu fiz parte da... Você estava no time que convenceu. Para o Rio Grande do Sul eu tenho uma boa parte. Verdade. Levá-los para o Eu brinco que quando a primeira vez que a Dell brincou no Brasil era aquele cara no aeroporto com a plaquinha dizendo aquele com o nome das pessoas, né? E eu era mesmo, tá? Eu estava lá com a placa. Você estava no Salgado Filho com a placa na mão? Tá. E aí eu fiquei como gerente responsável pelo projeto. A negociação aconteceu, o governador, secretário, todo mundo conduzindo. Eu, basicamente, era um facilitador, organizando logística e coisas do gênero, não estava envolvido nas negociações. Você era o garoto que já tinha estado nos Estados Unidos. Exato. Né? E aí, quando fechou, a pessoa responsável pela negociação disse, você vai vir trabalhar conosco. Eu, adorei a ideia. Tá bom.
Mas atrasou um pouquinho o plano de início, fui fazer outra coisa, fui empreender na área de internet com alguns amigos, foi bacana, foi uma experiência. Provedor de internet que estava bombando. Mas mais ou menos por aí, exatamente. E só que um dia eu recebo um telefonema dizendo, olha, vai começar. E a gente... já era lá em Eldorado do Sul. Sim, já estava definido onde seria. Eldorado era provisório. Lá na Casinha Branca, lá. Aquilo era provisório. Alvorada ia ser o destino final. Tá. Então a gente vai começar e a gente está contratando as primeiras pessoas. Queria ver se você tem interesse em voltar com a gente. E eu fui, enfim, fiz parte do Startup Team, como mais algumas pessoas que você conhece, né? Conheço. Então, iniciando do zero uma operação no Brasil, né? Então, de lá para cá, muita história, quase 26 anos, agora em outubro fazemos 26 anos de operação no Brasil. Começar do zero. A zero mesmo. Zero mesmo. Quer dizer, E começar... Portava algumas computadores? Não era escritório de vendas. Era só venda. Não era escritório de vendas. Já começou com fábrica, call center de vendas, time de engenharia. Aquela fábrica que eu conhecia 20 anos atrás. 25 anos. Isso. A gente começou o dia zero, tinha fábrica operando, esperando os pedidos, né? Que a gente só produz depois de vendido, né? Então, tinha sei lá quantas pessoas a gente devia ter na época, umas 200 vendedores, talvez 150, 200 vendedores, não lembro, internos esperando começar os pedidos para produzir. Então não foi uma operação escritório, não foi montar desde processo, como é que vai fazer, produção, cadeia logística, sistemas, do zero, tributário, tudo. A tributação nesse país para um americano é algo completamente diferente. Então a gente demorou, eu diria assim, foram um processo entre começar e implementar mais de 18 meses fazendo todo... E até onde eu me lembro, eu te conheço já há bastante tempo, né, Diego? Você passou por várias áreas lá dentro da Dell. Isso é fundamental na carreira de um executivo, para todo mundo que está nos vendo aqui. Hoje em dia o jovem quer, em 5 anos, ir de estagiário a presidente. Não dá para acontecer desse jeito. Mas conhecer a operação é fundamental? Vamos lá. Acontece casos como esse, mas a exceção não pode ser tratada como regra, né? Então a gente tem vários casos fantásticos de caras que fizeram ascensão meteórica, mas como eu não contava com a sorte nem nada, né? Exato, foi acontecendo um processo natural, orgânico. Foram 10 posições ao longo dessa minha jornada dentro da Dell, 10 posições diferentes áreas, todos os segmentos. Cada 2 anos você estava... Cada 2 anos mudando. As posições mais seniors depois começa a ficar um pouco mais, né? Porque são importantes, mas a gente mudando, atendi todos os segmentos de vendas da Dell, ou seja, de varejo, Dell.com, pequenas empresas, grandes, governo, todos os segmentos eu liderei. Fui vendedor de vendas, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, fui de soluções, fui de vendas, serviços e enterprise, sales, planejamento, estratégia. Então, eu rodei bastante. Isso me deu um conhecimento muito amplo da companhia e vai te preparando para ser uma escolha mais natural. Mesmo não tendo o conhecimento técnico, que você não o tinha, certo? Você não fez sistemas, não é? Não, eu nunca fui técnico. Nunca fui técnico. Eu sou escovou bit, programou, nem nada, né? Nunca fui hoje assim, tipo... Isso ajudou ou atrapalhou? Eu nunca fui técnico, mas eu adoro tecnologia, adoro novidade, adoro gadget, então assim, ver novidades, coisas. Eu sempre fui muito curioso. Eu não sou um cara, o maior especialista para falar de armazenamento ou cybersecurity. Mas eu entendo que se passa na cabeça dos CIOs, desafios, negócio, eu conheço de gestão de negócio e uso isso para ajudar a posicionar. E por trás tem uma retaguarda de consultores que vão ir a fundo nisso. Então, assim, o conhecimento técnico é importante. Sim, na Dell todo mundo tem que conhecer, mas eu não preciso ser necessariamente um especialista. Tem que ser especialista na posição que você está.
E acho que esse fato de você mudar e sair da sua zona de conforto e conseguir entregar, numas entregar muito bem, noutras mais ou menos, mas você sempre tentando se desenvolvendo, acabaram constituindo um conjunto de experiências muito interessante para me preparar para a posição que eu estou hoje. Então, isso foi fundamental no meu processo. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa, que a gente discute muito isso, os hard skills, né? O cara ter o conhecimento técnico, dependendo do setor onde ele está, ajuda bastante. Os soft skills, você diria que é o que mais te ajudou? Quais os valores que você vê que você, Diego, tinha que te levaram a ficar 25 anos numa empresa? Vamos lá. Primeiro, os hard skills são importantes, sim. Quando você começa a ter bons fundamentos, matemática, planejamento, você ter um raciocínio lógico muito bem estruturado, isso te diferencia na função que você está. Os soft skills te dão mais pista para você ir mais longe. Então, assim, é muito difícil alguém sem conteúdo ou sem ter um conhecimento prático muito, muito efetivo aqui nos hard skills e muito longe. Então, ele é uma base importante, mas não é garantia de próximos passos. Então, soft skills te ajudam depois. Relações interpessoais, inteligência emocional, como tirar o melhor das pessoas, porque isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque Montar equipes. Montar equipe. Não, e assim, como é que você faz? Ou seja, porque você é muito bem sucedido, um vendedor muito bem sucedido, não necessariamente um gestor de vendas muito bem sucedido. Muito pelo contrário. Com certeza. Ele quer que todo mundo seja igual a ele, não consegue tirar o melhor de cada um do seu jeito. Então, essas coisas que você vai aprendendo, junto com um conjunto de hard skills bem sólidos, vão te preparando e te formando para os próximos passos, né? Então, acho que isso não tem uma resposta certa, mas eu digo, na minha jornada isso foi importante. Então, eu era muito bom no que eu fazia, mas os soft skills davam pista para ir mais longe. Isso me traz uma discussão que eu tenho em casa com as minhas meninas. Você conhece as minhas meninas? Conheço, claro. E elas, como eu falei, a mais velha, medicina, tá, tem a vocação, tem tudo e vai. Agora, o pessoal sempre fala aí, siga a sua vocação, ou follow your passion, que é aquela coisa do americano, né? Siga a sua paixão, é importante você falar com paixão. E tem um cidadão, Scott Galloway, que você sabe quem é, conhecido de todo mundo. A única coisa que eu tenho com ele é o mesmo hairstyle, né? Que ele conseguiu fazer bilhões aí. Mas ele defende que o cara que fala simplesmente follow your passion, o cara já é bilionário, entendeu? Eu sei bem o que você está. Ele já está rico. Ele diz, faça o que você é bom. Isso, follow your talent, né? Quer dizer, o talento, você acabou de falar, eu sou bom nisso. Quer dizer, esse tipo de coisa te ajudou a seguir naquele caminho onde você tem um diferencial, porque não é porque você é apaixonado, mas porque você sabe fazer aquilo bem feito e aquilo te destaca e te possibilitou seguir essa carreira brilhante de 25 anos na Dell? Alavancar em cima das suas competências, eu acho que é um fato bem importante. Ou seja, naquilo que você é. Claro, não adianta você ser infeliz fazendo, mas geralmente quem tem competência, com boa competência em algo, faz bem, e difícil não gostar de fazer bem alguma coisa, né? Então, eu gosto dessa provocação do Galo. Eu escutei ele esse ano no South by South, você viu ele falando. Verdade, ele esteve lá. Ele esteve lá, foi legal a apresentação dele. Pena que foi censurada por alguns comentários dele, então ela não está disponível online, mas a apresentação dele foi sensacional. O verbiage dele, né? O vocabulário dele é um... Não, e os comentários políticos que ele anda fazendo ele também. Faz, Então, mas eu escuto isso e assim, eu não vou dizer que eu concordo, não concordo, mas eu acho que fazer aquilo que você é bom is a good start. E fazendo aquilo que é bom, você seguiu isso tudo, e aí você, tocando uma Dell,
daquela fábrica em Eldorado do Sul era como se você estivesse no dormitório do Michael Dell vendendo para os amigos, né? Exagerando um pouquinho. Como é que foi sair daquela fábrica para ir para Hortolândia, onde vocês têm algo assim de primeiro mundo? Vamos lá, acho que a jornada que a gente vem construindo, então, assim, ao longo desses 25 anos de ideia, ela foi muito consistente. Passos bem planejados, executados, sempre mirando no longo prazo e executando bem no curto. Então, acho que esse tem sido. Então, todos os passos foram importantes, né, ao longo dessa jornada. Então, começo da operação, a gente começou tratando dos clientes globais que já tinham uma relação com a Dell, isso deu escala, começa a anúncio em mídia mais modesto, focando no produto, e a gente vai começando ganhando agilidade, ganhando tamanho, ganhando relevância, construindo a marca. E quando a gente se depara com a discussão do que fazer de próximos passos, para conseguir ampliar a capacidade que a gente vinha capturando um sucesso muito grande. Em 2007, a gente já era líder de mercado brasileiro de PCs. Em 7? Em 2007. Nossa. Então, o corporativo a gente já era líder, tá? No corporativo. Então, a gente precisava expandir, tem que estar perto do mercado. Então, foi discussões, ou seja, assim, o que nós vamos fazer num modelo que a gente produz sob demanda? Estando em Viracopos, perto de Viracopos, com tantos voos, logística era fundamental, perto do mercado, se tornou uma decisão natural fazer, mas isso de forma alguma rompe o vínculo que a gente tinha com o Rio Grande do Sul, pelo contrário, a gente continua investindo em pessoas, em talentos, hoje a maior operação nossa é lá, o nosso centro de desenvolvimento de soluções globais é no Rio Grande do Sul, então os talentos, a gente falou um pouco antes do que a gente fez, né? Acho que assim, um dos grandes benefícios que a gente teve de ter decidido investir no Estado foi a nossa capacidade de atrair bons talentos, talentos que comprometidos, identificados com a cultura, vendo o benefício de ter uma companhia com perspectiva global, com possibilidade de desenvolvimento de carreira. A gente exportou mais de 200 talentos do Brasil para a Dell no mundo inteiro. Olha, hoje com responsabilidades. Todos os continentes têm... E a Dell tá no mundo inteiro. No mundo inteiro. Todos os continentes hoje têm pelo menos um brasileiro trabalhando lá em posição relevante. Então, ou seja, a gente conseguiu exportar... Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque normalmente você vê a multinacional vindo para cá, inclusive no passado, aqui era, não vou exagerar, falar que era só manufatura, mas traziam os americanos para cá em posições chaves e os brasileiros sempre ficavam para um segundo plano. Me corrija se eu estiver errado, Diego. Eu não conheço nenhum americano na Dell Brasil em posição assim. Que várias empresas... Não temos. Não tem? Não tem. Hoje não temos americano. Se começou assim... E a gente foi construindo uma equipe de gestão muito competente, um time resiliente, porque assim, são 25 anos, a gente passa por altos e baixos, então tu precisa ter um time muito forte, muito estabelecido, e a gente foi construindo, desde o primeiro, você conhece o Raimundo, o Luiz Gonçalves, um time por trás disso, ou seja, hoje, o Michael Dell sabe quem é o Brasil, quem sou eu, quem é o Luiz, quem está, E não só vocês têm americanos aqui, como estão exportando brasileiros, né? Quer dizer, então, isso é inédito, né? Isso, a gente tem... Se for pegar os asiáticos que estão aqui no Brasil, nada contra, não estou nem criticando nem nada, é modo de gestão, né? Você teria um Sombra do teu lado, né? Não, hoje tem consulado do Inter em Austin. É verdade. Tem o CTG lá também? Tem o CTG em Austin também. Explica o que é um CTG para a nossa audiência, Diego. Você é gaúcho. É o Centro de Tradições Gaúchas, né? Então, mas o mais significativo para mim é o consulado do Inter. Tem um grupo lá que se reúne para assistir os jogos lá. Então vende mate, vende todas as coisas. Todo mundo. Tem um assador profissional lá, também precisa explicar o que é o assador, senão a gente... Tem, eles estão sendo corrompidos pelo tempo, churrasqueira a gás, essas coisas do gênero, mas tem tudo isso. Então a gente exportou bastante talento. Então, que legal. E não só talento também, Petrilli.
muita inovação saindo da Dell do Brasil para a Dell no mundo. Mas em formas de como atuar, por exemplo, aquele conceito de... Você já ouviu falar no Dell Expert? Não. Deixa eu te explicar. Pequena empresa, vamos lá. Você tem 5 funcionários, precisa ou 10 funcionários, precisa montar uma rede. O que se faz? Montar uma rede. Putz, tem que chamar alguém. Tá. E esse alguém você vai chamar a Stefanini, o Marco Stefanini? Olha, ele não vai atender, porque eu sou pequenininho demais para... Então, você vai ter alguém, um amigo, aquele cara que presta serviços e faz. Esse cara, a gente identificou que ele é um agente muito importante na tomada de decisão para as pequenas e médias empresas. E ele é um cara que não tem escala para falar com o fabricante, ele vive do seu serviço, ele está quase num limbo ali, ele atende um monte de empresas, ele talvez tenha uma revenda que ele não tem escala para competir, ser eficiente em produtos, ele é um cara que tem que viver daquele serviço. A gente identificou essa oportunidade. Mas como é que vocês chegaram nesses caras? Não, então, porque existem milhares. Existem milhares. Então primeiro a gente entendeu. Sim. E entendeu o tipo de trabalho que eles fazem, a gente achou como é que a gente pode gerar valor para ele de uma forma eficiente, mas que ele mantenha a independência e a autonomia dele. Eu não quero que esse cara seja uma revenda da Dell. Ele é um prestador de serviços. Ele continua independente. A gente só vai dar a capacitação, certificação para ele, e ele vai ter um canal com a Dell para melhor atender os seus clientes que usam Dell. Então a gente criou um programa que chama Dell Expert, é um programa de afiliação para esse tipo de profissional. Mas você continua vendendo direto? Eu vendo para o cliente. Para o cliente, ele entra com a prestação de serviço. Ele acumula milhagem nos clientes que estão sob o guarda-chuva dele. Um programa de pontos. Tem um aplicativo que ele interage com a Dell. Esse cara consegue ter, pelo aplicativo, tem todas as informações de qualquer produto. Com essa milhagem ele consegue ter seed units, ele consegue ter produtos, ele vai para o evento do Gartner, ele vai para... Vocês investem nesse... Não. Quantos você acha que a gente tem no nosso programa de afiliados hoje, de Expert no Brasil? Eu falei que existem milhares, vocês devem ter, sei lá, umas 500 pessoas. Tem 4 mil ativos. Nossa. 4 mil ativos. E o cara que se certifica, que treina, que capacita e mantém o volume de vendas, ele pode usar Dell Expert na camisa e no cartão dele. Então, se ele ganha uma camisa Polo e o cartão com o Dell Expert, você imagina o que muda total para a capacidade desse cara a prestar serviços. E você ganha capilaridade, né? Porque não dá para chegar em alguns locais... Esse é um dos exemplos de inovação na forma de como atender os clientes que a gente exportou global. Esse programa nasceu no Brasil. Hoje tem nos Estados Unidos, tem na Europa, ou seja, um programa muito bem sucedido, que hoje, tranquilamente, mais de 20% da nossa receita em pequenas e médias empresas vem desse programa. Não é inovação, não é P&D de produto, né? De desenvolver um novo, sei lá, funcionalidade num PC, mas é até mais, porque isso te ajuda a vender, te ajuda a atender. Foi isso que te ajudou, não só isso, mas o fato de ter essa equipe comprometida com o Brasil. A gente está falando das coisas boas, mas obviamente você acabou de mencionar que toda empresa, todo empresário, todo executivo, né, e mesmo a multinacional tem altos e baixos. A pandemia da Covid-19, obviamente que vamos deixar de lado a parte trágica da pandemia, mas nunca se vendeu tanto PC quanto naquela época, não é verdade? Sim. E como é que conseguiu atender essa demanda? Você está correto, mas não necessariamente foi um bom período, porque não tinha componentes, a logística estava limitada. Não conseguia atender. Todo mundo saiu comprando qualquer coisa, o que tinha. Por qualquer preço. Por qualquer preço. Ou seja, então a gente viu grandes bancos comprando de varejistas equipamentos, pessoa física com Windows Home, para instalar em cima depois, assim... Para ele pôr as camadas de segurança, pelo menos, tal. Ou tentando, assim. Então, foi um período... mas, de fato, se vendeu bastante, mas foi um período muito difícil. Custo de componentes subiu muito, custo logístico subiu muito,
e o dólar subiu. Ou seja, então parou, a Ásia era o grande fabricante de chip, então não tinha chips. Se você não até tinha o problema é como é que se organiza a logística para tudo isso. O líquido da história, antes da pandemia, um computador que custava X, depois, na metade da pandemia, custava 60% mais por causa disso tudo. No custo, Não, claro, porque o câmbio. Então prejudicou a margem, porque você não repassou isso no preço. Claro, o câmbio prejudicou a renda. Então, por isso que eu falo que foi. Ninguém consegue repassar tudo isso. O volume então, pode ter compensado alguma coisa, mas mesmo assim. Então, ou seja, não foi um período simples. O que nos fez, entre todos os desafios, ser a empresa mais bem estabelecida para atender o mercado como um todo? A nossa posição de liderança, ou seja, você é o líder no mercado brasileiro, com a lei, com todas as exigências que tem aqui, você tem que estar utilizando os fornecedores locais. A gente fez valer um pouco disso, as nossas negociações. O PPB, né? A PPB, a forma como a gente trabalha e planeja, a gente tem planejamento de longo prazo com os fabricantes, com todos os fornecedores, a nossa logística global. Então a gente fez valer isso. A fábrica, você já esteve na fábrica, né? A de Hortolândia não, cara. Você vai ter que me levar lá. É espetacular. Eu sou engenheiro, certo? Eu adoro fábrica. Então tá combinado. 6 anos da minha vida dentro de uma fábrica, no começo da minha carreira artística, digamos assim. Cada vez que eu vou a Hortolândia, eu fico impressionado. Cada vez. Eu vou segunda-feira de novo, eu e o Luiz, nós vamos lá segunda-feira. A gente tem uma reunião com o Head Global de Manufatura, vai estar aqui, e a gente vai falar. Então, assim, toda vez que tem uma inovação, tem alguma coisa diferente, estão fazendo uma automação, estão testando uma nova solução, vendo, a gente tem várias ações de diversidade e inclusão. Por exemplo, quem testa áudio na fábrica são pessoas com deficiência auditiva. Olha só. Então, ou seja, com um programa, com uma solução que a gente desenvolveu com o nosso centro de pesquisas, que a gente tem no Ceará. O embedded nas máquinas. Tá? Exato. Então, ou seja, é inovação para tudo quanto é lado lá. Então, a nossa fábrica, junto com tudo isso, garantiu uma solução de resiliência operacional muito grande. Eu fui visitar o CIO de uma das 3 maiores empresas, do maior consumidor de IT do Brasil. Ele veio me perguntar como é que eu estava conseguindo atender. Eu falei da fábrica, 2 semanas depois, 20 pessoas da empresa dele estavam lá, visitando, entendendo e vendo, e a gente renovou alguns contratos importantes com eles, mostrando que você tem capacidade, estava preparado para isso. Que feita a lição de a gente tem, assim, pega um daqueles dias que está produzindo dezenas de milhares de equipamentos, então os caras veem a operação, é impressionante. Então a gente precisa conhecer, Miguel. Obrigado pelo convite e considere aceito, com certeza, é só agendar. Você escolhe a data. É só agendar, será um prazer mesmo. Agora, você falou de resiliência, deixa eu voltar um pouco da resiliência da manufatura, da Dell, etc., e falar sobre a resiliência de Diego Puerta. Você é um triatleta, até onde eu sei. Foi. Bom, isso te ajudou? O preparo físico, atleta, a ter a disciplina? Porque alguns esportes você precisa ter uma disciplina muito grande. E para estar na sua posição, sem uma disciplina e sem uma resiliência, você não é filho do dono, certo? Então, quer dizer... Vamos lá, acho que ajuda sim, mas diferentes dimensões. Primeiro, para aguentar um ritmo que a gente vive e continuar estando bem e sendo saudável, porque não adianta você ter uma carreira super bem sucedida e ter uma vida pessoal miserável, não conseguir ter família, não dar atenção para os filhos, daí a jornada não vale. Então, será uma premissa que eu tenho, assim, eu preciso ter esse balanço. Então, cuidar de mim, saúde, aspectos importantes, sono, alimentação, bem-estar com a família são importantes, e eu tento manter uma rotina equilibrada entre eles. Tem horas que um lado puxa mais, o outro lado puxa menos, mas tu tem que entender que todos os componentes são importantes, e uns são bolinha de borracha, outros são de vidro, né, no malabarismo que você faz, então tem que cuidar o que não pode deixar quebrar. Então, esse é um componente muito importante, a saúde
tem um aspecto importante. Mas triatlo não é saúde. Não é saúde. Desgaste. É diferente. Isso Tá? é... Ou seja, assim, o que é? E eu nunca fui. Chama Ironman. Ironman. Eu nunca fui, assim, um cara extremamente talentoso no esporte. Eu fui sempre muito dedicado. Mas, por exemplo... Mais uma vez, focado. Fazer bem feito. E o ponto é, ou seja, assim, talvez o meu talento não estivesse nessa área. Eu tinha mais talento na parte de negócios, matemática, raciocínio, assim, meu talento estava mais aqui do que lá. Mas eu queria ter a possibilidade de fazer uma prova grande, de me desafiar nesse tipo de coisa. E eu te confesso que quando a gente começa e olha é impossível, tu vai tentar correr 10 quilômetros, tá morrendo, pô, tem que correr tanto, tem que depois nadar, e tem que não sei o quê, e tem que... Aí começa nadando, parece, né? começa, exato, nadando, pedal, ou seja, se tu começa, parece um negócio inacessível. É uma coisa muito difícil. Mas daí tu vai fracionando, tu vai especializando, tu vai fazendo repetitivo, tu vai ganhando resiliência, ou seja, tu começa a desmistificar um pouco e fazer de uma forma programática e estruturada até você conseguir. Então, esse aprendizado da disciplina do esporte, de se preparar, eu trouxe para cá, sim. Então, quando tu consegue aplicar método, mesmo tu não sendo bom naquilo, e você consegue fazer, imagina naquilo que você tem mais talento e tu botar método, disciplina, o resultado até é melhor. Então, ou seja, me ajudou a ser um pouquinho mais, ou seja, coisas que, nossa, isso parece impossível. Não, vamos lá, como é que eu divido, como é que eu faço o passo a passo, como é que eu vou chegando, como é que eu traço um desafio de longo prazo. Aqui. Mas ganhando, como no tênis, um ponto de cada vez. Um ponto de cada vez. Então, esse tipo de... Porque aqui nessa jornada foi muita coisa orgânica, natural, do aprendizado, estudando, mas nunca foi tão estruturado como eu fiz lá atrás, estudando, depois no esporte, trazer um pouco dessa disciplina, dessa resiliência para o lado pessoal e profissional. Então, ajudou bastante. É isso de um ponto de cada vez, para todos que estão aí. Eu vi uma análise sobre a vitória do Carlos Alcaraz sobre o Jannik Sinner. Assisti toda a partida, toda. Então, em princípio, o Sinner é superior. Altura, golpes, etc, etc, etc. Né? E é o número 1 do mundo, com uma boa distância e títulos, etc, etc. E o cara sai 2-0 na frente. A análise que eu vi ser feita, que é o que vale, que é o que você está falando aqui para mim agora, é que o Carlos Alcaraz, ele falou, tô perdendo de 2-0, tô no último set. O cara teve match point. Teve. Né? Dois na falta de um. Né? E eu vou ter que ganhar um ponto de cada vez. E para o Sinner, é que a coisa está na cabeça, né? Do executivo a mesma coisa. Me falaram, obviamente que eu não estou na cabeça do Sinner, nem sei o que ele estava pensando, mas muito provavelmente é isso mesmo. Ele falou, tá ali a faixa da chegada, tá ali a quadriculada, né? A bandeira quadriculada, ganhei, né? E não está jogando aquele ponto, ele já está se imaginando lá na frente, né? Então ele não constrói aquela carreira, ele não constrói a parede tijolo a tijolo. Você tem que imaginar que você está construindo uma catedral, obviamente, mas não está fazendo uma parede, né? Aquele pedreiro que eu não estou assentando tijolos, estou construindo uma catedral. Mas se você não for tijolo a tijolo, você, quando entrou na Dell, você já falou, vou ser presidente dessa empresa e estava que nem o Jannik Sinner, já cheguei lá, ou você realmente construiu, pelo que eu entendi, tijolo a tijolo, ponto a ponto, foi ganhando para chegar lá? Vamos lá. Acho que uma pergunta que me fazem com muita frequência, principalmente para quem não está tão inserido no mercado corporativo, é dizendo, você é muito competitivo. Assim, achando que, sabe, disputa como se fosse quase um torneio de tênis o dia dentro da empresa. A minha forma de tentar ser competitivo é um pouco diferente. Então, aquela história, até quando eu vou jogar, assim, tudo competitivo para mim, eu não sou um cara que vai querer ganhar, que fica irritado se perdeu a qualquer custo. Então, nos esportes que eu faço, eu tenho uma grande preocupação. Eu tentar ser melhor a cada dia.
Sim, no longo prazo, eu vou ser competitivo anyway se eu conseguir ser bem sucedido. Mas não se comparando com os Não, outros, se comparando com os se outros. comparando com você. Cara, porque Pronto. a gente está sempre, eu vou estar sempre querendo estar junto com os melhores, aprendendo com os melhores. E então eu nunca vou conseguir, porque sempre vai ter gente melhor que você, sempre gente mais bem Sem sucedida. dúvida. Então, assim, o que eu vou aprendendo com quem é bom, o que eu faço, onde eu vou. Então, essa é uma. Cara, a minha competitividade está nisso, é comigo mesmo. Talvez tenha um excesso de cobrança comigo grande, mas não é aquele competitivo tradicional que fica irritadíssimo se perdeu, que celebra desesperadamente. Não, isso é comigo. Se eu não melhorei, se eu não fui melhor, é aqui que é a minha cobrança de competitividade. Mas respondendo a tua pergunta sobre se eu imaginava ou não, talvez de uma forma até lúdica, sim, eu imaginava. Estou entrando aqui De forma ingênua. na empresa. Tá. Sim. E não sabia que seria tão difícil, nem que seria possível. Mas podia imaginar. Uhum. E fui construindo a jornada, construindo experiências, repertório, coletando resultados, trajetória, construindo time, desenvolvendo alianças que me ajudaram na jornada, tá? Então, assim, foi uma construção orgânica. Então, assim, o fato de ter mudanças de área, de posições, ampliar a perspectiva, não foi totalmente o acaso, foi pensando em construir repertório e sair da minha zona de conforto para o quê? Ser um pouquinho melhor a cada vez, ter uma perspectiva maior. Então, foi uma jornada, assim, construída. E hoje? O sonho ou a idealização é o quê? Você já chegou no topo no Brasil. Eu vou para a América Latina, vou para Brown Rock, vou estar lá em Austin, Texas, ou vou seguir uma carreira internacional, porque isso é uma coisa que muitos executivos, né, chegam vários turning points, né? Você tem vários pontos da sua vida onde você tem que tomar decisões que fico por aqui, cresço ou, sei lá, vou fazer outras tantas coisas, ou sigo a carreira, uma vez que a empresa é multinacional, e para eu crescer eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que seguir a carreira internacional, que, como tudo na vida, tem os ônus e os bônus, né? Exato. E com uma família linda como a sua, e cá entre nós temos algumas semelhanças que eu mais velho que você, mas obviamente, mas filhos pequenos, né? No seu caso, você também não começou a carreira artística de ser pai com 20 anos de idade. Você foi pai já mais maduro, digamos assim. Eu mais ainda, né? A minha última filha nasceu, eu tinha 55 anos de idade. Você já tinha os seus 40. Para 42 e quase 50. Isso, então, quando o Martim nasceu, né? Então, isso ajuda ou atrapalha? Te segura no ambiente familiar no Brasil ou pode até te ajudar a alavancar mais ainda, ir para uma posição internacional? Você tem isso na cabeça como futuro, assim, para o executivo Diego Puerta? Vamos lá, acho que um ponto importante. Acho que assim, eu quero criar meus filhos numa perspectiva muito mais ampla do que eu acabei sendo criado. Eu quero eles preparados para o mundo. Então a gente falou até sobre escola um tempo atrás. Eu fiz questão de ser uma escola internacional. Eu acredito muito na dinâmica de educação, de como faz, por exemplo, a escola americana, que é onde eles estão, de formar um indivíduo, de eles ter autonomia, de ser responsável. Então são valores que eu acredito. Eu fiz questão de fazer, porque, cara, o mundo hoje está cada vez mais conectado. É uma realidade muito diferente da que eu tive quando eu nasci lá atrás em Alegrete. Tá? Então eu quero preparar eles para o mundo. E para eles seguirem a vida deles, não precisa ser dependente da minha. Então, assim, a questão de meus filhos, quero deixar eles bem preparados. Se tiver uma experiência internacional e for juntos, eles vão ir juntos, eles vão estar preparados. Mas eu já quis deixar eles... eu imagino que a vida daqui para frente vai ser muito diferente. Esse tipo de preparação para eles é importante. Mas voltando para o Diego aqui, do próximos passos de carreira. Muitas vezes pessoas olham,
você construiu, a Dell é líder, você é o presidente, você já... E agora? Acabou. Tipo, preencheu a tabelinha da escola. Check. Você acredita que a gente tem tanta oportunidade de coisa para fazer, da continuidade da transformação da empresa, a Dell se reinventando. A gente pode pensar assim, o Michael Dell, depois de tudo que ele fez, uma oportunidade que a gente tem de conviver com ele, ver a reinvenção que ele está fazendo. Estão muito perto deles. Tem empresas que o fundador está no Olimpo, né? Ele não. Com ele fazem 3, 4 semanas, não, um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu estava com ele num evento nosso fora, e vendo ele falar um pouquinho da transformação que ele está fazendo na Dell, o que Dell ele imagina. Não, foi depois. Depois ainda? Foi bem recente. Bem recente. Foi depois, num outro evento interno nosso, bem menor, ele mais descontraído. Ele, o Jeff Clarke. Mais perto. Sim, tipo, 15 minutos de conversa que valeu por anos de... E assim, vendo a transformação do que eles têm que fazer, como eles imaginam a empresa, nosso posicionamento daqui para frente, como a gente vai conseguir impactar o mundo com AI, com tudo. Então, assim, tem muita coisa legal para fazer ainda na companhia e principalmente no mercado brasileiro. Ou seja, porque se a gente for olhar, o mercado brasileiro ainda é um mercado de ponto de vista de maturidade de TI atrasado. Sem dúvida. A gente vive numa bolha que é São Paulo, que vive padrão world class. E até fórum tem algumas pesquisas que mostram isso claramente. Só que o resto do Brasil não, e a gente precisa levar isso. Imagina as histórias que o Itaqui vai mudar na vida das pessoas com a educação que vocês vão fazer aqui, dando acesso à tecnologia. Então, assim, acho que a gente tem muito a fazer com o uso, ampliando a maturidade de TI, de uso de TI no Brasil, ampliando o alcance, e o Brasil se tornar um país mais maduro e adotar tecnologia mais larga escala e a gente crescer com isso. Então, acho que tem uma oportunidade enorme ainda aqui no Brasil e dentro da Dell, da gente continuar se reinventando, se fazendo. Então, assim, eu confesso que eu não tenho... Dá para ser inter-entrepreneur, né? E essa é uma característica muito importante dentro da própria companhia. Dentro da própria companhia. Então, ou seja, você tem possibilidade de continuar fazendo a jornada e muitas vezes, assim, é aquilo, a gente vive, trabalhou tanto para estar lá, aproveita, enjoy, curte, cresce e tem muita oportunidade, Miguel. Então, assim, e no final do dia você está numa companhia que você conhece o mercado brasileiro, ele não é simples, pelo contrário, é muito complexo, tem suas particularidades, e uma companhia começa a querer ter executivos que conheçam a complexidade local, que eles confiem, que tem histórico. Então, assim, eu não vejo com problema nenhum a gente continuar expandindo o nosso trabalho no Brasil, e vejo com oportunidade de crescimento em outras áreas, expandindo impacto e o Brasil crescendo como economia e como maturidade de TI. Então tem bastante coisa pela frente. Muito. E você falou de talento, você falou o próprio projeto nosso de Itaqui, você conhece uma boa parte disso, eu já comentei em algumas histórias da TI antes, em capítulos anteriores aqui, mas em episódios anteriores que a gente comentou bastante sobre todo o trabalho educacional que a gente está fazendo aqui, a Dell também tem carência de talentos, quer dizer, falta gente para trabalhar do jeito que hoje acaba uma matéria recém-publicada no Interforum de 147 mil pessoas de vagas novas sendo abertas, desde analistas, programadores, engenheiros, software, etc. Hoje em dia tem funções como prompt engineer, quer dizer, o cara é um engenheiro para saber como fazer um prompt para todas as inteligências artificiais que existem por aí. Falta gente. Falta. Né? Então tem muito o que fazer aqui ainda, não tem? E o que a Dell está fazendo especificamente? Eu sei que vocês têm uma parceria com a PUC lá no Tecnopuc. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, Diego? A gente tem muita coisa que a gente faz, mas muita coisa mesmo. Então, você comentou com a da Tecnopuc, ou seja, a gente conseguiu que a gente começou no Tecnopuc, a gente expandiu, trazendo para dentro da Dell, que é o que a gente chama Dell Digital, que é um dos
uma das grandes iniciativas, os nossos polos de desenvolvimento global. Ou seja, hoje no Brasil a gente tem mais de 1.000 pessoas trabalhando para desenvolver soluções para Dell globalmente. E é um dos grandes centros. Ele não é necessariamente o maior, mas é um dos mais inovadores e um dos mais demandados pela competência dos talentos que a gente tem aqui, tá? Então, se a gente usa a mão de obra local para cá. Mas como a gente falou, né, a gente tem uma preocupação muito grande de como dar mais acesso para quem não tem. Porque hoje alguém que está um excluído digital, a limitação que você vai ter daqui para frente é cada vez maior. E a gente tem isso hoje no Brasil, ou seja, não é todo mundo que tem acesso ao device, não é todo mundo que tem conectividade, e essa pessoa se torna cada vez mais alijada do processo, cara, porque ela está fora. Então, a gente fez tem uma série de iniciativas, eu vou listar algumas aqui, por exemplo. Uma preocupação que a gente tem muito grande, a gente tem um centro de desenvolvimento de soluções no Ceará, junto com a Universidade do Estado do Ceará, que são pessoas com deficiência desenvolvendo soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência. Olha só. Então, lá a gente criou um programa de desenvolver soluções, isso que eu comentei, um programa para facilitar a leitura de web pages para pessoas com deficiência visual, esse sistema para auxiliar pessoas com deficiência auditiva a testar áudio. Como a gente começou a empregar um número muito grande, tem mais de 80 pessoas na nossa fábrica com um tipo de deficiência, a gente criou um programa, porque eles trabalham muito bem, os times, os líderes, mas como é que eles faziam para interagir com as ferramentas da Dell, para solicitar férias, para perguntar alguma informação sem ter acesso? A gente criou um programa que desenvolve e analisa a linguagem de Libras para eles poderem se comunicar e receber informação, por exemplo. Tem um exoesqueleto que ajuda pessoas com deficiência nos membros inferiores a poderem trabalhar eretos na posição que é bancada de produção. Então, assim, a gente tem um programa de capacitação básica, de alfabetização digital mesmo, que consegue trazer para essas pessoas um conhecimento mínimo para que elas se conectem. E a gente resolveu fazer esse programa durante a pandemia, tornar ele disponível, gratuito, online. Uhum. O que aconteceu? Muitas pessoas sem nenhum tipo de deficiência começaram a se inscrever para ter também esse tipo de acesso. Entendi. Então, porque assim, era tão básico, tem tanta carência que as pessoas sem deficiência começaram Então, é um programa que a gente está fazendo, não é um programa comercial nosso, é um programa que a gente faz para realmente mostrar o impacto que tem na vida, não só dessas pessoas, mas você imagina na família de uma pessoa com deficiência auditiva que conseguiu uma profissão numa empresa como a Dell, que tem uma carreira, que tem desenvolvimento, ou seja, você imagina o bem-estar que isso causa na família. Então, é transformador. É transformador. A gente emprega, acho que se não me engano, são 150 pessoas no Ceará, nesses centros, alguma coisa desse gênero, e tem mais da metade são pessoas com deficiência, e a gente desenvolve essas soluções. Eu vou listar um outro exemplo que acho que a gente já conversou sobre isso, mas que a gente não deu a devida atenção ainda sobre isso, talvez até nos IT Fóruns, que é um programa que a gente acredita que a tecnologia tem a capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor, quando ela é acessível. E bom, o que nós vamos fazer? A acessibilidade é tudo, né? O que nós vamos fazer para demonstrar como a tecnologia transforma a vida das pessoas de quem não tem acesso? Vamos pegar a comunidade mais isolada que tem. Interior do Amazonas. Comunidade Boa Esperança. 53 horas de barco de Manaus. De Manaus. Nossa. Mas não é para ir para Parintins, que teve a festa dos bois. Não, Manaus, rio adentro, porque não tem estrada para chegar lá. Pelo rio. Ou é avião, é hidroavião. Hidroavião ou barco. Essa comunidade pequena, poucas pessoas, sem eletricidade, sem água encanada, sem, enfim, nada. A gente trouxe um conceito, fez um programa junto com a Intel, a Computer Aid, a Fundação Amazonas Sustentável. A gente desenvolveu lá um Dell Solar Community Hub. São basicamente 3 grandes containers, placa solar, conectividade via satélites, equipamentos, junto com o Sebrae. A gente montou um programa de
e da alfabetização digital, conectividade. Então, aí viu que eles não tinham água encanada, começamos a fazer, montar uma cisterna para coletar água da chuva e eles terem água potável, sem precisar botar aquela mistura, ferver. Eu fui lá, Miguel. Você teve? Eu estive lá, estive pessoalmente. E a gente instalou e voltou 2 anos depois para ver a transformação. Total. Era outra comunidade. Tudo bonitinho, pintado, organizado, as comunidades ribeirinhas do entorno. Qualidade de vida, isso reflete na saúde da pessoa também. Entorno começaram a vir ali, e eu vou falar de saúde. Então, assim, impactos que a gente não mensurava. Primeiro, as pessoas que começaram a receber certificação de alfabetização digital, inclusive o primeiro aluno formado é instrutor lá de alfabetização digital e tem renda. Algumas pessoas que moravam fora para estudar voltaram para morar lá e fazendo cursos à distância de lá para poder ficar com a família. Eletricidade nem se fala, conectividade nem se fala, os benefícios. E a gente aproveitou que tinha a conectividade, a gente treinou, capacitou pessoas para fazer os primeiros procedimentos de análise, de pulso, check-up, aquelas coisas, fazer um teleatendimento. Sinais vitais. Então a gente criou como um polo para fazer um atendimento. Em vez dessas pessoas pegarem aqueles barquinhos, andarem 3 horas e ir até Manicoré, para entrar na fila do SUS para tentar ser atendido, eles fazem de lá. E o remédio vem depois para lá. Uma vez por O programa de microempreendedorismo que a gente fez com a FASE e o Sebrae ensinou essas pessoas a como é que eles podem gerar renda. O que eles faziam? Farinha. Basicamente, a única receita era a extração da farinha e da frutinha do açaí. Bom, mas que raízes vocês têm? O que vão fazer? Saborizar. A farinha, que antes o saco bruto custava R$150, a raiz que eles têm chega a custar R$700. Eles aumentam a receita só por causa da farinha saborizada. Então a mudança foi... Eu te mostro depois as fotos ali. Incrível. Então, assim, esse é um exemplo que a gente fez. E a gente fez isso só para realmente mostrar o impacto que a tecnologia tem. A gente instalou o segundo hub no Brasil, lá em Eldorado do Sul, depois das chuvas que atingiram a comunidade. Falar em tragédia, a pandemia foi uma, mas para o Rio Grande, a enchente... E a nossa unidade também. E dentro, né? Então, vi as fotos. A gente fez a segunda... Você estava com a gente no Itefórum. Verdade. Lá em Trancoso, entendeu? Vocês brigaram comigo que eu não estava prestando no Itefórum. Prestar atenção, eu estava conectado no comitê de crise. Exatamente. Você saiu de lá para chegar, não sei de que forma você fez para ir lá onde estava debaixo d'água, 3.000 e tantas pessoas, sem onde nada, né? Sem nada. Mais até do que isso, foi mais do que. Então, ou seja, a gente instalou a segunda unidade, ou seja, não é uma ação comercial nossa, mas é só para a gente realmente mostrar o impacto que a tecnologia tem na vida das pessoas. Então e eu posso listar, tem mais outros exemplos, o que a gente está fazendo aqui. A gente pode passar a tarde falando das iniciativas que a gente faz, de como pode usar a tecnologia para melhorar empreendedorismo, educação, saúde. Inclusão digital é fundamental. E esse impacto, né, é por isso que eu tenho essa conversa com profissionais como você, para poder servir de exemplo, tá? Que realmente o que eu chamo de carreira artística, né? Que não é só um artista, né? Que sobe ao palco, etc., mas uma carreira de um profissional, uma carreira de um empreendedor, não deixa de... É uma arte, na minha opinião, e isso serve de exemplo para muita gente, né? Os problemas que você teve, como passou por cima disso, de se preparar. Então, eu acredito que a gente tira muitas lições daqui hoje. Se nós não deixamos nenhum tópico para trás, Diego, eu só tenho a te agradecer por ter aceito o nosso convite e por estar aqui participando do Histórias da TI e compartilhando com todos os que estão nos assistindo e vão poder nos assistir em qualquer uma das plataformas do Itefórum. E só tenho a lhe desejar muito mais sucesso nesse teu futuro, que eu sei que o céu é o limite. Ser presidente da Dell não é simplesmente o topo
do Everest. Tem muito mais coisas para vir, é isso? Legal. Obrigado você, parabéns pelo trabalho que vocês fazem para fomentar a nossa indústria. Vocês têm um papel fundamental. Eu admiro muito o trabalho, eu gosto muito dos eventos de vocês e admiro principalmente o empreendedorismo de vocês, os sócios da IT Media, pelo que vocês fazem. Então, parabéns, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado, obrigado a todos que nos assistiram. Até o próximo episódio do Histórias da TI.